Nossa paraxá essa semana se chama Kitavó e ela traz no seu início a mitzvah de Bikurim, a mitzvah das primícias. No que consistia essa mitzvah? De um Yehudi quando plantar aquelas árvores cujos frutos são considerados frutos tradicionais e típicos de Israel, segundo a Torá, segundo a instrução bíblica. Isso envolve frutas como uvas, olivas, figo, romã, tâmaras. Então essas frutas, quando elas surgem no pé, na árvore, as primeiras amostras delas, elas tinham que ser sinalizadas, ainda não colhidas porque elas ainda não estavam maduras, mas quando o Yehudi, que planta árvores na terra de Israel, percebe que no pé surgem as primícias, as primeiras amostras das frutas daquela árvore, ou naquele ciclo, naquela estação, naquele ano, então ele assinalava com uma fitinha, com um laço, que aquelas frutas, essas foram as primeiras a surgir, esperava elas amadurecerem, então elas eram colhidas da árvore, e essas frutas eram colocadas em belos cestos ornamentais e conduzidas para o templo sagrado em Jerusalém, lá ofertadas para os Kohanim, sacerdotes, com um ritual muito alegre e bonito, conforme nos descreve a Mishnah, com detalhes. Então, essas eram as primícias, e essa é uma mitzvah da Torá, da pessoa trazer os bikurim, os primeiros frutos que surgem na árvore no pé, que ele consagre isso a Deus e traga isso para o templo. E conforme nos diz, insinua e nos diz a Torá, e mais explicado ainda nos nossos livros, que a proposta dessa mitzvah de bikurim é sempre fazer com que a pessoa não perca de vista quem é o dono e o patrão aqui, quem é o responsável por tudo. Ou seja, aquele Yehudi, que talvez ele é um agricultor, talvez ele vive do campo, e pode ser que ele tenha até muita bênção na sua safra, na sua colheita, e muita prosperidade. Mas aqui se diz, olha, as primeiras frutas, logo que algo começa a dar resultado, surtir efeito. Então essa é a forma e maneira de você se lembrar que todo o sucesso vem das bênçãos divinas. Então os primeiros frutos você separe, identifique e consagre-os a Deus. Leve-os para o templo, faça uma oferta deles no templo. Isso é uma forma de expressar o seu reconhecimento a Deus. Sabendo de que o fruto do sucesso não vem do teu trabalho, da tua perspicácia ou do teu empenho apenas, não. Você pode ter muito empenho e trabalho e esforço, mas na verdade para ser coroado de êxito isso depende da brachá divina, da bênção de Deus. E no momento que a gente consagra justamente as primeiras frutas, assim como existe uma mitzvah do Bechor, do animal primogênito, também ser consagrado a Deus, existe uma mitzvah também em relação até o filho primogênito dele ser resgatado do Cohen. Ou seja, sempre a primeira bênção que vem, ou a primeira dádiva que nós recebemos, nós devemos saber expressar o nosso reconhecimento a Deus. Devemos saber demonstrar que nós reconhecemos que tudo é bênção divina e, portanto, nós somos gratos a Deus. Nós agradecemos a Deus, por isso nós consagramos os primeiros exemplares de cada espécime, de cada reino. Né? Nós consagramos isso a Deus. Aqui no caso da nossa paraxá, a Torá nos fala sobre os bikurim, as primícias das frutas. Então, o conceito de primícias expressa essa ideia de reconhecimento e agradecimento a Deus. A partir de quando começou a vigorar essa mitzvah, existem duas opiniões entre os nossos sábios, trazidas no Midrash, no Talmud. Uma opinião diz que no exato momento que eles entraram na terra de Israel, já começou a se aplicar essa mitzvah de trazer as primícias. Ainda não tinha Beit HaMikdash, traziam no tabernáculo, né? E há uma outra opinião que diz apenas passados 14 anos depois da conquista da terra, depois das batalhas que travaram contra os povos que estavam lá, e depois do povo de Israel ter se estabelecido e dividido, partilhado a terra entre as tribos, apenas então começou a vigorar a mitzvah das primícias.
mas nós vemos que na verdade isso se trata de duas etapas, e em cada uma dessas etapas, de acordo com a opinião dos sábios, sempre é necessário o reconhecimento e agradecimento. Nos diz o Rebbe, baseado no que explica Hassidut, que o mesmo se aplica também na nossa vida particular, no nosso dia a dia. Nós também devemos ter continuamente, constantemente, esse sentimento de reconhecimento e agradecimento a Deus. Então, por isso se diz que a reação instintiva de um Yehudi quando acorda, logo acordar, logo abrir os olhos, e quem sabe às vezes até antes de abrir os olhos, é de agradecer a Deus, reconhecer e agradecer, dizendo Modeh ani lefanecha, eu agradeço a ti, meu Deus, que me restituiu a alma, que me fez acordar hoje, e etc., não é? Que me deu mais um dia de vida. Então isso é a primeira coisa que um Yehudi pensa, fala e faz logo ao se acordar cada dia, mesmo quando ele ainda não está tão desperto, não é? Mas a primeira coisa é o reconhecimento a Deus e agradecimento. Mais adiante, como se fala mais adiante, quando conquistaram a terra e etc., se estabeleceram, da mesma forma o Yehudi, quando chega um pouco mais tarde, quando ele já se preparou, quando ele já iniciou as suas preces, nas suas rezas e orações, aí também nós encontramos mais uma vez, isso é algo recorrente, não é? Nós encontramos mais uma vez Hodul Hashem, as rezas abrem com agradecimento a Deus, O Modim Anachnu Lach, nós reconhecemos a Ti, Deus, como o provedor de tudo, agradecemos a Ti, Deus. Então esse é o espírito da mitzvah de Bikurim, que mesmo hoje, por enquanto ainda na ausência do templo, estamos impossibilitados de cumprir a mitzvah no sentido literal, de trazer as primícias para o templo, mas a mensagem da mitzvah, que é de em todos os momentos da nossa vida estar imbuídos de reconhecimento a Deus, de gratidão, de agradecimento a Deus, então isso com certeza deve ser algo presente em todos os aspectos da nossa existência.